paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, quase que na reta final, né, do nosso plano de leitura. Nós estamos quase finalizando este livro de 1 Coríntios. E então hoje eu quero abrir aqui para que vocês me contem como é que foi essa experiência. Se vocês querem que a gente continue com esse plano de leitura, se tem um assunto específico que vocês gostariam de tratar nas escrituras, se tem um livro específico que vocês gostariam que a gente compartilhasse aqui juntas, que a gente lesse. Então eu quero que vocês me dê o seu feedback, né? Como é que foi? E se vocês querem que a gente continue aqui compartilhando, que a gente vá estudando juntas algum outro livro ou algum outro assunto, e a gente vai então pedir a direção do Senhor para que a gente continue esse propósito, porque eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração, e eu já tive algumas confirmações a esse respeito, né? Pessoas, mulheres que mandaram mensagens para mim. Então eu fico muito feliz, porque eu sei que quando o Senhor colocar uma coisa no nosso coração, Ele tem um propósito nisso, Ele tem algo a realizar. Então o Senhor conhece os pensamentos e conhece, né, as intenções do coração. Então o Senhor usa as nossas vidas para que outros também sejam abençoados. O Senhor vai te usar para que a sua vida abençoe outras pessoas, outras vidas. Então eu fico esperando, aguardando você, que você possa me dizer se tem um livro específico que você gostaria de estudar aqui, que a gente estudasse aqui juntas, ou um assunto específico, e a gente hoje vai falar a respeito do capítulo 15, vamos aqui quase que finalizar, nós temos apenas mais o capítulo 16 do livro de 1 Coríntios, e depois a gente então vai tomar a direção que Deus colocar no nosso coração. Então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 15. O capítulo de número 15 é um capítulo bem extenso que fala de um assunto que permeia, né, a nossa fé. Ele é o alicerce da nossa fé. O capítulo de número 15, Paulo vai trazer um ensinamento sobre um tema que é a nossa esperança, né? A esperança de todo cristão que crê no Senhor Jesus. Vai falar a respeito da ressurreição. Mais uma vez, Paulo vai falar a respeito de algo que está sendo tratado na igreja. Mais uma vez, os cristãos de Coríntios, eles estão discutindo acerca agora da ressurreição. Uns crendo que a ressurreição é apenas no corpo físico, outros dizendo que não existe ressurreição. E agora Paulo vem até os irmãos e escreve mais uma vez, ensinando a eles que o evangelho de Cristo é real e que ele existe em nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui. Vamos ler o versículo de número 3 até o versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo de número 15, isso. Peraí que eu me perdi aqui. Isso aqui. Capítulo de número 15, versículo de número 3, que vai dizer assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por seu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem,
Se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Então, Paulo agora vai falar com os coríntios a respeito da afirmação de que Cristo ressuscitou. Paulo, ele fala que ele foi o menor dos apóstolos porque ele não foi discipulado pelo Senhor Jesus. Os 12 andaram com o Senhor Jesus e viram através das atitudes do Senhor Jesus tudo aquilo que ele mesmo, da boca dele, ensinou a eles. E agora Paulo vai dizer, eu sou o menor dentre os apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Porém, a graça de Deus fez com que Paulo fizesse infinitamente mais, tivesse mais ousadia. Paulo viajou muito mais, fundou mais igrejas, escreveu mais livros, né? As escrituras aqui afirmando e confirmando que Paulo escreveu muito mais livros do que os 12. Então Paulo vai dizer, mas isso não tem nada a ver comigo. Isso diz respeito à graça de Deus sobre a minha vida. Foi ela que operou, foi o Senhor que assim o quis fazer. E Paulo vai dizer, então, se vocês estão dizendo que não há ressurreição, se alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição, então tudo que nós pregamos é em vão e vocês creem no que nós estamos mentindo para vocês. Se Cristo não ressuscitou de entre os mortos, então tudo que nós temos falado e feito até aqui é vão e é apenas uma mentira. Mas Paulo, ele vai testificar que Cristo ressuscitou sim, porque apareceu a Pedro, porque apareceu aos apóstolos, porque apareceu a pessoas, a mais de 500 pessoas, e algumas delas ainda estão em nosso meio. Se vocês quiserem ter testemunho disso, conversem com elas, elas ainda estão em nosso meio. Algumas já morreram, diz Paulo, mas outras estão aqui. Então, era uma verdade, Paulo estava afirmando e estava provando que era uma verdade, que existiam alguns no meio deles que estavam falando a respeito de não haver ressurreição, e Paulo estava dizendo, se não há ressurreição, então o que dizer daqueles que viram Cristo ressuscitado? Eles viram com os olhos dele o Senhor ressuscitado. Então tudo aquilo que nós pregamos e tudo aquilo que o Senhor faz em nosso meio é vão, é uma mentira tudo que nós falamos. E aí Paulo vai dizer para eles, mais uma vez, ele já tinha ensinado lá no capítulo de número 5, se eu não me engano, ele tinha falado já a respeito deles andarem com os irmãos que falavam sobre falsas doutrinas. E por isso ele vai agora dizer aqui no versículo de número 33 desse capítulo, que ele diz assim: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Mais uma vez, Paulo já tinha afirmado lá no capítulo de número 5 do livro de 1 Coríntios que eles não deviam permitir na igreja os irmãos que se diziam ser irmãos, mas que praticavam o pecado, né? Que praticavam e pregavam a falsa doutrina. Então ele vai dizer, vocês precisam ser sóbrios, vigilantes e entender tudo aquilo que nós temos ensinado até aqui. Se afastem dos que falam falsas doutrinas, dos que pregam falsas doutrinas, daqueles que vêm desfazer tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida até aqui, tudo aquilo que nós temos pregado e os milagres que o Senhor tem operado. Então Paulo vai dizer, as más companhias, se vocês continuarem andando com esses falsos mestres, pessoas que vêm desfazer a pregação a respeito de Cristo, elas vão corromper o caráter de vocês em Jesus. E Paulo ainda vai deixar um versículo chave que diz assim: mas
no versículo 51, mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando essa trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, por nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Paulo vai dizer, não só Cristo ressuscitou, como nós que aqui estamos e cremos nesta verdade a respeito de Jesus, também ressuscitaremos. Paulo vai falar a respeito do corpo mortal, esse corpo que nós temos, mas ele vai dizer, existe um corpo imortal no qual seremos transformados. Cristo vai nos chamar e vai chamar primeiro aqueles nossos irmãos que já morreram, já dormiram. Quando Cristo vier buscar a igreja, ele vai chamar primeiramente aqueles que já morreram, crendo nessa verdade, vai ressuscitar eles dos mortos. Depois nós que estamos aqui, alguns de nós não morreremos, mas veremos o nosso Senhor nos chamar nas nuvens. Então Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou, sim, é uma verdade. Se afastem daqueles que desfaz essa verdade, que desfaz esse sacrifício tão pleno, tão maravilhoso que Jesus fez para garantir que tivéssemos direito à salvação. Paulo vai dizer, acreditem nisso sim, essa é a vossa esperança. Cristo ressuscitou e vós que crê no Senhor Jesus também ressuscitarão e serão transformados num novo corpo, num corpo imortal, e viverão para sempre com o Senhor. E aí Paulo vai terminar, encerrar este capítulo com o versículo 58, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Paulo vai dizer que devemos permanecer. O tempo, ele pode ir se passando, né? E à medida que esse tempo vai passando, talvez a nossa esperança, ela em alguns momentos vai morrendo. Mas Paulo vai dizer, permaneceis firmes, crendo naquilo que foi pregado para vocês. Não percam a esperança, não desfaleçam a fé de vocês, mas permaneçam na obra do Senhor firmes e constantes, porque tudo aquilo que você faz para o Senhor não é em vão. Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 12, vai dizer que o Senhor virá e a recompensa dele está nas mãos deles, para dar para cada um segundo as obras que tem feito. Então, o Senhor Jesus mesmo, você pode ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 12. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então não desfaleça, falem o que quiserem, que apareçam pessoas que venham tentar fazer com que você perca sua fé, fazer com que você deixe de acreditar naquilo que foi ensinado ao teu coração, naquilo que foi ministrado ao teu coração. Não perca sua fé. Passe o que passar, passe o tempo que passar, o Senhor disse, vai passar tudo, tudo passa, porém a minha palavra permanece para sempre. Que Deus te abençoe através da leitura deste capítulo, que a sua fé seja renovada, transformada, que a sua esperança tenha crescimento e que o Senhor fale contigo, em nome de Jesus.